Eu sou Cairala Filipos e está no ar mais um vídeo do canal Micro Adendo. Recentemente, o Estado de São Paulo divulgou uma pesquisa informando que o Poder Judiciário, dentre os três poderes, é aquele que tem a menor transparência. Há muitos aspectos que a gente tem que analisar para chegar a esta conclusão, né? O Poder Judiciário é aquele onde há o menor policiamento interno entre as instituições. Por que isso? Existe um corporativismo entre juízes. O Poder Executivo ele é constantemente fiscalizado pelo Poder Legislativo, que tem diferentes correntes ideológicas muito bem definidas dentro do seu corpo. Então você tem pessoas da direita que estão sempre fiscalizando o que o pessoal da esquerda faz quando ela está no poder e vice-versa, né? Pois bem, no judiciário não há essa definição de ideologia política. Não existem juízes da direita ou da esquerda, ou pelo menos eles não se definem assim. Normalmente eles não estão ligados a partidos políticos, então isso dificulta um pouco você estabelecer que exista uma fiscalização entre uns e outros. Existem sim juízes corregedores que têm esta função, mas se você fosse advogado, você que não é advogado, e fosse conhecer os cartórios dos juízes corregedores que tem em cada um dos fóruns, você vai descobrir que o cartório do juiz corregedor geralmente é o mais bagunçado. Hoje eu quero fazer também um vídeo de denúncia. Eu vou contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, quando esse cidadão não era nosso cliente. Ele propôs uma ação, uma demanda judicial contra a empresa na qual ele trabalhava. Ele teria sofrido, né, um acidente de trabalho. Pegou peso demais e acabou lesionando a coluna. Alguns anos depois, quando ele foi dispensado sem justa causa pela empresa, ele entrou com uma ação. Naquela época, ele ainda eram propostas as ações por acidente do trabalho na justiça civil. Então ela tinha que seguir o rito do direito civil e do então Código de Processo Civil que estava em vigor. Como é que funciona um processo judicial? Ele é separado por fases. Primeiro tem a fase postulatória, né, que é onde você vai colocar, você vai apresentar para o juiz, vai provocar o judiciário falando, olha, aconteceu isso, 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 aí você pega ali aqueles mandamentos legais que estão na lei e fala, olha, exatamente por este motivo, eu tenho direito a isso. É o famoso silogismo, né? Mas existem outras fases do processo. O réu, evidentemente, ele tem que se apresentar ao processo para poder se defender. E quando o réu vai se defender, o réu ele tem que apresentar algumas questões preliminares, entre elas prescrição do direito. Eu não vou discutir aqui se o meu cliente ele tinha o direito dele estava prescrito ou não, isso era bem discutível, mas o juiz ignorou essa preliminar. O juiz abriu dilação probatória. O que é dilação probatória? Precisava de prova pericial. Então ele designou médico, tiveram que pagar honorários dos médicos. Passou-se muito e muito tempo. Então, no final das contas, depois que produziram um monte de provas e gastaram muito dinheiro com perícias e tudo mais, o juiz voltou atrás, pegou aquela preliminar que haviam colocado na contestação e disse: estava prescrito o direito. Temos que conviver com isso no judiciário? Às vezes eu me pergunto. A qualidade dos nossos juízes, principalmente em primeiro grau, é a pior possível. E como eu já disse em outras oportunidades, o nosso judiciário ele acaba sendo um reflexo da nossa Suprema Corte. Então chega lá Marco Aurélio no programa Roda Viva e fala, porque você não acredita no nosso judiciário? E o José Neumann e Pinto diz, não, eu não acredito. E é muito difícil acreditar no judiciário mesmo. É por essa e por outras
que o judiciário foi eleito o poder menos transparente dos três poderes da República. Nem todos os juízes são ruins, bem na verdade. Pô, o juiz Sérgio Moro. Quando apareceu o juiz Sérgio Moro, eu pulei de alegria. Quer dizer, existem, sim, muitos magistrados bons no nosso judiciário. Aqui no TJ de São Paulo conheço uma desembargadora que é de primeira categoria, Luciana Bresciani. Falo sim o nome dela. Não é porque ela julgou coisa favorável a mim, muito pelo contrário. Ela me deu um safanão uma vez que eu nunca vou me esquecer. E no STJ tem sim o nosso grande Napoleão Maia Nunes, melhor ministro do STJ. Bom, mas eu ainda tenho um pouco de fé no judiciário, porque existe gente boa lá, então nós temos que sim dar valor àqueles grandes juízes que ainda estão lá.